Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do programa Mais D Social. Bom dia para todos. Aqui no Rio de Janeiro é feriado. Então, vamos falar hoje, nosso tema de hoje é por que as pessoas se voluntariam. Por que as pessoas viram voluntário? E assim, antes da gente falar o porquê, esse motivo específico, acho que a gente tem que entender primeiro o que é ser um voluntário, tá? Porque eu acho que a gente não tem que pensar no contexto, porque a pessoa está lá ou não está no nosso projeto, mas no contexto de que o motivo principal de ser um voluntário, tá? Então, deixa eu dar bom dia. Bom dia, José. Bom dia, Silvana. Sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal aqui do Instagram e YouTube. Então, vamos entender o que é ser voluntário. Então, voluntário é uma pessoa que doa tempo, conhecimento e habilidades para o nosso projeto. A gente não pode esquecer que essa pessoa que está dando tempo, habilidade para a gente, ela também, tá, gente? Ela tem que ter responsabilidade na atividade a qual está fazendo, ela tem que ser uma pessoa que não vai ser remunerada, então a pessoa às vezes entra no projeto com aquele intuito de, eu vou começar a trabalhar voluntariamente, depois eu viro uma funcionária. Então a gente tem que pensar no primeiro contexto que um voluntário ele não é remunerado, muito difícil um voluntário virar um funcionário na instituição. Então, é só para a gente entender que a gente tem que já falar para essas pessoas o contexto de ser um voluntário, ok? Então, como eu disse, é doar tempo, doar conhecimento e habilidade para o nosso projeto. E eu gosto muito de dizer para vocês que a gente tem as leis relacionadas a ser voluntário, ok? E a gente também tem, dentro dessa lei, o termo de voluntário, que cada um faz o seu, mas tem que existir o termo de voluntário nas instituições. Então, a gente vai começar a falar o porquê que a pessoa tem esse interesse de ser voluntário. Então, assim, eu acredito que vocês já devem saber quem é a pessoa vai ser voluntária, então qual é a instituição que mais tem voluntário, mas não dizem que tem voluntário, mas eu vou colocar que é no sentido religioso. Então, a pessoa vai para a igreja, então ela tem um trabalho que muitas das vezes fala que é um trabalho missionário, é um trabalho religioso, e a gente entende que, na verdade, o terceiro setor surgiu através realmente da igreja, por esse trabalho desculpe, gente. Esse trabalho de assistencialismo, de doar cesta básica, de atender os menos afortunados, assim como diz na história. Então, a igreja é o principal foco em relação assim, ao trabalho voluntário. Então, a parte religiosa, o contexto da pessoa de estar retribuindo, aquele contexto de estar ajudando o próximo, vem de um contexto religioso. E eu não estou dizendo só da igreja católica não, tá, gente? Também estou falando das outras religiões num todo. Porque, assim, a gente foca muito na igreja católica, mas não só a igreja católica, mas todas as religiões têm o seu trabalho missionário, têm o seu trabalho religioso também. E, assim, muitas pessoas, às vezes, acham que o trabalho em si, ele tem um contexto somente na parte religiosa. Sim, alguns têm, mas a gente tem que entender também que muitas instituições que trabalham na parte religiosa não envolvem em si somente a religião para dentro dessa parte do voluntariado. E eu acho muito interessante também essa parte da igreja mesmo, que ela não tem só, como eu disse, não é só um trabalho missionário, não é só uma coisa de levar a Deus, mas também um contexto de levar a entender a sua cidadania, entender o seu contexto, a sua presença, o seu lugar na sociedade, que a igreja também está trazendo muito isso hoje. E aí eu falo para vocês, como eu falei, eu sou uma pessoa religiosa, e eu nunca tinha entendido, na verdade, esse contexto de terceiro setor trazendo a igreja, e acho que você já deve ter visto a minha história aí no Facebook. Eu sempre tive no terceiro setor, mas eu não sabia o que era no terceiro setor, só fui entender mesmo quando eu comecei a trabalhar numa organização da sociedade civil. E, assim, é interessante que a gente está, muitas das vezes, dentro desse mundo, só que a gente não entende o porquê. E eu trabalhei durante muito tempo na igreja em relação a ser catequista, a trabalhar dando as cestas básicas para as pessoas. Aí, na parte do social, era onde a minha mãe trabalhava, não só de dar cesta básica, mas ir na casa das pessoas, de conversar, de levar medicamento. E também a gente tem a parte da pastoral de rua, que dá alimento para as pessoas em situação de rua. A gente também tem a parte da pastoral da saúde, que eu não sei se vocês conhecem, mas tem aquele farelo, para as pessoas aumentarem o peso. E aí, como eu falei, a gente está conhecendo o terceiro setor, a gente envolve com isso tudo, e a gente vai conhecendo todos os outros pontos religiosos.
E aí a gente também tem, hoje, que é uma grande potência, vamos dizer assim, que é a Igreja Assembleia, que ela tem um trabalho realmente muito missionário, que não só está no contexto do Brasil, mas a gente vê que ela está no mundo todo, trazendo esse bem-estar, esse lugar do cidadão na sociedade. Então, assim, é muito interessante o trabalho também, a gente encontra também vários contextos da igreja também em pontos estratégicos, como em presídios, nas pessoas em situação de rua, assim, nas mulheres que sofrem violência, entre outros, que eu acho isso muito legal, não somente da igreja católica, não só da igreja evangélica, mas a gente também tem as demais religiões. E isso, assim, é muito legal, e como eu falei, a gente tem esse contexto religioso, acho que fazer bem ao próximo tem aquele caminho, no sentido que eu estou mais próximo de Deus. Então, tem muito contexto em relação a ser voluntário na parte religiosa, tá? Então, só para a gente entender o motivo de uma pessoa, às vezes, quer ser voluntário. A gente tem o segundo ponto, que é a retribuição. O que é essa retribuição? Não no contexto de, vamos botar no contexto religioso, eu estou aqui na Terra, Deus me deu essa oportunidade, eu vou retribuir para os outros. Não, tem gente que, como eu falei, quando a pessoa tem esse pensamento, esse sentimento, ela vai fazer um trabalho religioso, mas a gente tem o sentido da retribuição, é que uma pessoa passou por determinada situação e ela está retribuindo aquilo para a sociedade. Então, às vezes sofreu um tipo de violência, teve alguma doença, aí ela fala, poxa, eu me livrei dessa situação, eu quero me dedicar ao próximo, eu quero fazer uma coisa para as outras pessoas. Então, a gente, às vezes, tem que entender que a gente fala muito para as pessoas assim, a pessoa vem fazer um trabalho voluntário no nosso projeto, ela vai fazer isso. E aí, como eu disse, a gente tem que entender as pessoas. Não basta a gente falar que ela está ali fazendo um trabalho voluntário, mas o entender o porquê. Claro que a gente não chega numa reunião de voluntário e pergunta, por que você está fazendo aquilo? Aí a pessoa fala, não, é porque... A gente pergunta no contexto como que você soube da instituição, qual tipo de trabalho que você quer saber. E com o tempo, a gente vai saber o real motivo da pessoa estar ali. Uma coisa que eu vejo, que eu vi muito em relação ao trabalho voluntário, é que as pessoas que até estão passando por determinada situação na sua vida, que dizem que é um trabalho terapêutico ser voluntário. Você vai lá fazer esse trabalho, que você está muito estressada, você está sozinha. E muitos terapeutas, muitos psicólogos indicam um trabalho voluntário. E o trabalho voluntário, e ele é interessante, assim, o motivo, a pessoa fala, eu vou fazer porque a minha psicóloga mandou, eu vou fazer porque o meu terapeuta mandou, eu vou fazer porque o meu psiquiatra mandou. E se a gente tem essa surpresa que uma pessoa indicou você a fazer por causa do seu problema psicológico, tende a gente ficar, caraca, se ela estava no psiquiatra, será que ela tem? Se ela estava no psicólogo, o que ela tem? Porque a gente ainda tem esse preconceito de, psicólogo, ele tem probleminha de cabeça, sabe? Então a gente acaba se assustando em relação às pessoas terem esse tipo de coisa. E aí a gente entende que, às vezes, o psicólogo, o psiquiatra, ou o terapeuta, a pessoa está indo para fazer esse tipo de atividade, para ser um voluntário, não é porque ela tem um problema de cabeça, não é por causa disso. Às vezes, é porque ela é uma pessoa que não tem amigos, às vezes é uma pessoa que é muito tímida, às vezes é uma pessoa que, não consegue ser extrovertida. E, isso é problema, Débora. Não, gente, isso não é um problema, porque todos nós temos em relação a isso, mas a gente fala, eu consigo botar isso dentro de mim, guardar na caixinha e continuar a minha vida. Entendeu? Mas tem gente que não consegue botar na caixinha. Aquilo chega a ser tão predominante na pessoa que ela não faz, ela não consegue. E aí a gente tem muitos voluntários que fazem do trabalho voluntário uma forma de terapia. E essa forma de terapia, na verdade, é no contexto que a gente fala, é você estar ali para você realmente ter novos conhecimentos. É você estar ali, então é um ponto, é ter novos conhecimentos. É você estar ali para você aprender novas habilidades. É você ser voluntário para você ter amigos. E a pessoa fala assim, caramba, a pessoa vai trabalhar como voluntário para fazer isso? Sim. As pessoas fazem isso como trabalho voluntário. Eu lembro que uma pessoa, como eu falei, a gente conhece os voluntários com o tempo. E eu acho que eu sempre fui desse tipo de pessoa, de conversar com as pessoas, de brincar com as pessoas, de se comunicar com as pessoas. Mas nesse contexto de me comunicar, eu sempre trouxe essa pessoa para mim. Tanto que as pessoas, às vezes, até reclamam, caramba, Débora, você pensa muito nas pessoas, você se preocupa com o que as pessoas vão falar. Eu falei, claro, tem que me preocupar porque a gente está trabalhando com o público. Dependendo do que o público vai falar para a gente, acaba com a reputação de uma instituição, acaba com a autoestima de uma pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a trabalhar com o público.
E aí as pessoas ficam, não, não é assim não. E aí eu falo para vocês mais uma vez, quando a gente volta em relação a gente pensar na captação de recursos dentro do nosso projeto, eu pergunto, vocês têm voluntário no projeto de vocês? Às vezes, a sua falta de voluntário é a forma como que você se comunica com as pessoas. Essa falta de comunicação, essa falta de sensibilidade das pessoas junto da outra, a gente fala muito de empatia, essas palavras bonitas de hoje, empatia, sensibilidade. É uma coisa que isso já rola há muitos anos, gente. E olha que a gente fica falando sobre isso. Hoje, eu estava até vendo uma reportagem de manhã, que, como eu falei, eu acordo cedo, faço meditação, esse tipo de coisa, dou uma dançadinha, que hoje eu nem dei uma dançadinha, que eu não acordei muito legal. E aí a gente fala, eu estava vendo essa matéria, não é uma matéria não, uma live que eu estava vendo de um neuro alguma coisa, né? Era neurocientista. E aí ele estava explicando quais são as habilidades que as empresas estão pedindo hoje. E aí a gente pensa, quais são as habilidades que você quer? E a gente, não somente esse neuro, mas também vi em outros cursos também que eu fiz durante o ano passado, que a pessoa pensa assim, habilidade é saber mexer no computador, saber sobre informática, saber falar inglês, saber não sei o que lá. Só que está mudando esse contexto. As pessoas agora querem saber se você sabe falar com as pessoas, saber se você sabe compreender as pessoas, saber se você tem empatia, saber se você tem um relacionamento interpessoal, intrapessoal. Ela está falando agora do desenvolvimento em equipe. Essa interação. Ele não quer saber se você sabe mexer no computador, se você sabe inglês. Porque as pessoas estão fazendo o quê? Elas estão se preparando para esse mercado de trabalho, onde a gente fala que é de leões, que é de lobos, que é um querendo subir em cima do outro. E aí a gente para. Por que agora o próprio mercado está pedindo pessoas que sejam mais sensíveis, pessoas que tenham empatia, pessoas que sabem se comunicar uma com a outra? Tanto que, para vocês terem uma noção, como a gente está falando sobre o voluntário, o porquê desse trabalho voluntário, eu vou trazer só uma brechinha. A gente agora tem nem todas, mas muitas empresas têm o voluntário corporativo. Por quê? Porque hoje tem o boom do voluntário corporativo. Porque as pessoas querem trazer o quê? As empresas querem trazer o quê? Não somente o contexto de uma captação de recursos em relação a eu quero conhecer aquela instituição porque eu vou doar dinheiro para aquela instituição. Mas em relação eu vou fazer os voluntários corporativos porque a gente está precisando de pessoas mais sensíveis aqui dentro do mercado de trabalho. E assim, voluntário corporativo, por que a pessoa dentro de... Os próprios empresários estão fazendo setores das empresas para serem voluntários corporativos? Pensa bem. E aí a gente vai voltar, regredir lá no comecinho da nossa história. Por que a pessoa quer fazer o trabalho voluntário? Primeiro momento, como eu disse, é um trabalho religioso. É você retribuir aquilo. É você mudar o mundo. Tudo vem naquela coisa de eu quero fazer uma coisa boa, eu desejo ser uma pessoa melhor, eu quero ter um encontro com um ser superior. Sempre vem nesse contexto. Eu quero agradecer. E aí a gente esqueceu muito esse contexto. E aí a gente voltar para o porquê da gente ser um voluntário, a gente fala, por que um trabalho, o porquê da pessoa fazer aquela terapia e a pessoa indicar essa pessoa a fazer um trabalho voluntário. Entendeu? E aí a gente começa a entender o porquê, na verdade, que alguém está trabalhando voluntariamente. Não só, claro, pelo contexto de ter uma coisa com o próximo, mas é principalmente, às vezes, do seu autoconhecimento, que é uma coisa importante. As pessoas vão ser voluntárias para o autoconhecimento. Ah, Débora, não acredito muito nisso, não. Então, assim, vou parar e vamos voltar aqui. Como eu falei para vocês, quando a gente cria um projeto, a gente cria um projeto por quê? Ah, eu criei um projeto porque eu sofri uma violência doméstica e eu não quero que outras mulheres sofram violência doméstica. É uma retribuição, se você parar para pensar. Alguém te deu algo e você está fazendo o que você está retribuindo para outras pessoas. E o trabalho, normalmente, que você está fazendo hoje como uma presidente, que você fez uma instituição, você fez o quê? É um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. E às vezes a gente não cai na real nisso. Aí você fala, não, eu não sofri nenhuma violência, não aconteceu nada na minha vida. Mas aí, em compensação, vem aquela parte. Eu quero melhorar o mundo. Eu quero melhorar onde eu vivo. Eu quero melhorar onde meus filhos vão viver. Então, eu quero melhorar o mundo. Que muitas pessoas querem melhorar realmente o mundo. Não tem motivo nenhum. Eu só quero melhorar o mundo. Eu quero viver num lugar melhor. Eu não acredito em nada, eu acredito na natureza. Mas eu acho que eu tenho que ter um lugar melhor para viver. Porque eu vejo que
Em outros países tem, por que aqui no Brasil não pode ter? Então, você é voluntário. Entendeu o sentido da coisa? E aí as pessoas ficam, caramba, nunca tinha pensado nesse contexto. Mas é algo sério. E aí a gente começa a pensar, por que a gente não pensa dessa forma? A gente pensa muito, como eu disse, como um voluntário, aquela pessoa que está ali, está ajudando a instituição, mas está mais para contribuir para a pessoa aprender alguma coisa, porque o meu projeto tem que ter uma assistente social. Então, ela está ali para ser assistente social, não quero nem saber o que ela está fazendo ali. O meu foco é que ela seja assistente social. Aí eu falo, é um erro muito grande do projeto. É um erro muito grande. Porque se a gente tem um voluntário dentro do nosso projeto que está ali por causa da causa, que está ali porque ele acredita, porque está ali porque ele quer aprender novas coisas, por que você trata aquela pessoa simplesmente como se fosse um móvel do projeto? Porque a gente, como eu disse, ele dá habilidade, ele dá tempo, ele dá conhecimento. E uma coisa que a gente tem que entender em relação também a voluntário, que às vezes a pessoa está ali, ela está como uma assistente social, mas ela curte assistente social, mas ela quer fazer outra coisa. E aí, como eu disse, são novos conhecimentos. Às vezes o voluntário quer aprender novas coisas. E aí eu vou conversar, agora eu botar algumas coisas em relação a isso, que eu gosto muito de dar exemplos, né? Que eu vi muitos, como eu falei, eu trabalhei nesse projeto e eu tinha mais ou menos, eu tinha, né? Porque eu sempre falo eu, né? Eu. Então, nós tínhamos mais ou menos 100 voluntários. E como eu disse, uma captação de recursos, ele envolve muito pessoas. E eu falava muito com esses voluntários, conversava, e já era quase uma psicóloga, e as pessoas ficavam brincando, caraca, Débora, você fala com as pessoas, e eu parava, assim, às vezes na recepção para conversar, e ficava escutando, então eu sabia quem era avó, quem não era, quem era, brigou com o marido, e às vezes isso é bom para o voluntário, porque como eu disse, a gente não sabe por que o voluntário está ali, a gente sabe que ele está ali porque ele quer fazer a diferença, mas o porquê que ele está ali, eu só sei que eu tenho que tratar ele bem. O meu pensamento é assim. Eu sei que eu tenho que tratar ele bem. Por que eu tenho que tratar ele bem? É uma troca. Ele me dá uma coisa que eu preciso, que é o conhecimento dele, o tempo dele para a gente continuar fazendo as atividades do projeto, e eu dou para ele o que ele precisa, que é carinho, que é atenção, que é, como se diz, é atribuição, agradecimento por ele estar ali junto com a gente. Então, assim, eu acho que é uma troca, entendeu? Sempre vou pensar dessa forma. É uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. É assim que é a história. Então, eu trato da mesma forma todos os meus voluntários. E aí, a voluntária estava lá, ai, Débora, que não sei o que lá. E do nada, a voluntária contando que ela estava feliz, que ela ia virar avó. Eu falei, poxa, que bom. Aí ela falou assim, foi a melhor coisa que eu vim fazer aqui. E aí, como eu acho engraçado que as pessoas falam, a melhor coisa que eu vim fazer aqui foi conhecer você e fazer parte do projeto. Você é tão educadinha, filhinha. Como eu escutava o filhinha. Aí eu, é mesmo? Aí eu estava tão sozinha na minha casa. Aí vem a história. Aí a psicóloga falou que eu tinha que trabalhar, fazer alguma coisa manual, falar com outras pessoas, porque eu já estava entrando em depressão. Aí você falou comigo, falou que tinha atividade lá de trabalhar com as mães sobre bordado, eu sempre gostei muito de bordar. Aí eu vim para cá. Aí eu, e eu levei aquele susto, aquele baque, né? Pô, ela falou da terapeuta, psicóloga, sei lá quem, que mandou ela fazer uma terapia, porque ela estava entrando em depressão. E aí eu falei, pô, legal, que bom que a senhora está fazendo, a senhora faz coisas bonitas. Eu vi que a senhora ensinou as mães a fazer um bordado assim. Ah, você tem que ver agora do meu neto, a minha filha está toda boba que ela vai ter neném. Ah, e antigamente ela nem queria saber, ela viajou, meu outro filho também viajou, eu não tava, meu marido faleceu. E aí a pessoa contando a história para mim, assim, eu falei, poxa, sério, dona fulana? Ela agora eu tô toda boba, tô fazendo sapatinho, tô fazendo roupinha pro meu neto, que não sei o quê, e ela falou que quando ela tem um neném, eu vou pra casa dela pelo menos passar um mês lá. Eu tô muito triste porque eu vou ficar um mês fora do projeto, que o projeto me ajudou tanto. Olha essa pegada do me ajudou tanto. Aí, como eu falo, é uma retribuição. Ela ajuda, ensinando as mães estão aprendendo, estão gerando renda para elas ali, e a gente está ajudando a voluntária. Ela precisava daquele acolhimento, ela precisava de um espaço para ela colocar o conhecimento dela para fora. E aquele conhecimento, ela não era, quando a gente faz a ficha dos voluntários, né, ela não era uma artesã, ela era uma professora de matemática, alguma coisa assim, ela era uma professora. E a gente deu aquele momento, aquele espaço para que ela ensinasse a outras pessoas aquilo que ela tinha para oferecer, que era um dom que ela tinha, que era ensinar o artesanato. E ela ficou na instituição, claro, não é que ficou na instituição, ela estava na instituição mais ou menos um ano,
Quando eu saí do projeto, ela já tinha virado vó, e aí eu saí, ela não me viu. Mas isso é interessante. Olha o que a gente fala. Era necessário ela estar ali? Era necessário, porque era um momento para ela estar ali. Ela fez o quê? A retribuição dela, agradecer porque ela estava melhor. E como ela mesma disse, eu estou melhor porque vocês me ajudaram, eu estou ajudando as pessoas, eu estou fazendo as coisas, eu estou super feliz. Isso é bom para a gente, porque a gente sabe que voluntário feliz é um voluntário que produz. É um voluntário que produz, é um voluntário que fala bem do projeto, é um voluntário que propaga a nossa situação. Isso é bom para a gente. Isso é muito bom. E a gente, às vezes, esquece um pouco disso. Que voluntário, é como se fosse empresa. Aí vamos voltar, mundo real e mundo paralelo. Mundo real, empresa. Empresa a gente trabalha com o quê? Muita motivação. Olha, a gente tem que motivar os nossos voluntários, a gente tem que dar os benefícios, alimentação, plano de saúde, não sei o que é lá, porque a gente dando essas coisas para os nossos voluntários, eles vão ficar mais animados. A gente vai dar festa de final de ano, a gente vai dar cesta. As pessoas pensam só nesse contexto. Eu vou dar coisa material. Quando eu me formei, que eu fiz minha primeira pós-graduação, a primeira coisa que eu fiz foi entender o porquê que as pessoas se motivam. Por que as empresas, elas estão lá naquele topo de as melhores empresas para trabalhar. E aí eu fiz uma entrevista, um estudo todo em cima da empresa do meu esposo. E aí eu descobri uma coisa muito importante, que as pessoas não estavam ali pelo o bem material. As pessoas estavam dentro da empresa, não era porque elas ganhavam bem, porque elas tinham, os benefícios eram bons, nada disso. 70% das pessoas estavam dentro da empresa porque elas sabiam se comunicar umas com as outras. Porque a empresa respeitavam elas como profissionais. Não em relação a benefícios, mas em relação à liderança. O líder sabia ouvir, o líder sabia explicar, o líder sabia delegar. E aí é isso que eu falo. Se a gente vê o mundo real nosso de empresa e as empresas que a gente vai olhar lá, as 1000 melhores empresas do Brasil, que tem muito isso na revista. E aí eles falam que não é pelo benefício. As pessoas, às vezes, não estão pelo benefício. Porque é aquela coisa, se você é um bom profissional, você sai da empresa. Você vai sair da empresa e vai arranjar outro emprego. Acabou, com mais dinheiro, com mais benefícios. Mas tem gente que fica na mesma empresa, ganhando menos, mas ele fica mais aliviado porque ele não se estressa tanto. Porque o espaço lá, aquele espaço físico, aquele espaço com as pessoas, é bom para ele. Mentalmente, ele fica bem. E ele faz o que ele produz mais. Então, como eu falei, as empresas estão pensando nesse contexto de motivação, não simplesmente na parte monetária, na parte de benefícios, mas cada vez mais trazendo esse espaço de empresa, né, uma coisa mais familiar. Porque se a gente pensar, a gente passa 9 horas dentro do trabalho, gente. A gente quase não passa com a nossa família, porque tu sai de casa 7 horas, dependendo de onde você mora, sai de casa, quem mora lá em Campo Grande para trabalhar no centro da cidade, fica no trem 2 horas. 2 horas. Aí tu sai da sua casa 5h30, 6 horas, chega no trabalho 8, 9 horas da manhã, e sai do trabalho 6 horas da noite, chega na sua casa 8, 9 horas da noite. Tu passa mais tempo na rua do que com a sua família. Então, se você está mais tempo no trabalho, você tem que dar o quê? Um ambiente mais adequado para as pessoas trabalharem, onde que ela se sinta melhor. Tanto que eu acho bem interessante que tem uma empresa aí de cartãozinho, né, que eu, muito bonzinho, tem até esse cartãozinho. Eles fazem o quê? As pessoas trabalham como se estivesse em casa. Tem gente que vai de pijama, tem gente que leva cachorro, tem gente que trabalha de casa. As pessoas gostam de trabalhar lá e não querem nem sair. Por quê? Porque trabalham num lugar bom. As pessoas interagem, as pessoas entendem umas às outras. Por que a gente não faz isso dentro do nosso projeto social, com os nossos voluntários? A gente já pensou nisso? A gente já se questionou em relação a isso? A gente quer recursos financeiros, a gente quer produtos na nossa instituição, a gente quer serviços, a gente quer um monte de coisa. Mas será que a gente entende que a gente dá para as pessoas também? Porque, como eu disse, é uma troca. Se eu não der, a pessoa também não dá? Já pensou nisso? Por que meu projeto tem uma evasão imensa de voluntários? Porque às vezes eu não entendo meu voluntário. Não entendo. E aí, como eu disse, o porquê que as pessoas se voluntariam? Retribuição, por causa da causa. Aí eu falo, o que tem a ver a causa, Débora? Gente, se eu gosto de criança, se eu gosto de animais, eu vou para onde? Para instituições que seguem essa causa. Aí eu chego nesse projeto e eu vejo que o projeto não é nada daquilo que ele me diz. Eu vou fazer o quê? Eu gosto de animais. Eu vou para outro projeto que trabalhe com animais. Entendeu o sentido da coisa? Então, assim, o que não falta é espaço para as pessoas se voluntariar. Não falta. A gente tem projetos aí, como eu disse, a gente tem aí pelo site do IPEA, a gente tem mais ou menos umas 800 mil ONGs.
Pelo site não, pelas estatísticas do IBGE, são, como ele diz, quase 300 ONGs. Isso porque está lá, CNPJ. E se a gente pensar das instituições sem CNPJ, só os projetos realmente, os coletivos, como que fica? Você não acha que se você não agradar seu voluntário, ele não vai embora do seu projeto? Ele vai. E aí você não vai só perder uma pessoa que está te dando tempo, que está te dando habilidade, que está te dando conhecimento. Você vai perder uma pessoa que poderia contribuir não somente com isso no projeto, mas com muito mais. Muito mais. Porque o voluntário é o nosso primeiro doador. Às vezes ele não dá dinheiro, como a gente só fica vendo a pessoa como dinheiro. Não dá dinheiro. Mas ele faz o quê? Ele dá o nosso conhecimento e quando tem as campanhas, ele divulga as campanhas para as pessoas. Ele traz um produto para a instituição. Ele fala com um amigo que é empresário, que não sei o quê, para que ele ajude aquele projeto. E a gente não valoriza esse voluntário. Uma coisa também muito interessante em relação ao trabalho voluntário é conhecer novas pessoas, como eu disse, conhecer novas pessoas. Tem gente que faz o trabalho voluntário, que não sei se vocês conhecem, mas tem os intercâmbios de trabalho voluntário, tem os trabalhos voluntários internacionais. Quero trabalhar lá na Áustria, porque eu quero saber falar inglês, e eu vou fazer um trabalho assim mesmo. Eu vou trabalhar lá nos Estados Unidos, eu vou trabalhar no Canadá, eu vou trabalhar um trabalho voluntário mesmo, e eu quero ir para fazer aquele trabalho para ajudar o próximo, mas também para eu aprender a trabalhar, para eu falar inglês, e também para eu conhecer novas pessoas. É uma forma de voluntariado. Eu estou com um interesse em relação a isso? Estou, mas eu estou com interesse que eu vou também ajudar o próximo. Tanto que tem gente hoje, quando eu participei de uma entrevista de emprego, logo antes de eu entrar realmente no terceiro setor. E a entrevista de emprego, a primeira coisa que eles perguntaram foi se eu fazia algum tipo de trabalho voluntário. Aí eu falei assim, não, eu não tenho. Aí, como eu disse, não, trabalho voluntário eu não faço, mas eu faço trabalho na igreja. E aí, como eu disse, a pessoa não tem noção das coisas. E eu falei mesmo, não faço, não trabalho em como eu falo, não trabalho em nenhuma ONG. Que a gente conhece muito assim, não trabalho em nenhuma ONG, mas eu trabalho na igreja. Aí, como eu disse, a gente está tão envolvido com o terceiro setor, só que a gente não sabe o que é. Então, eu falei desse jeito, eu não trabalho em nenhuma ONG, eu trabalho na igreja. E aí a gente fica pensando, a própria empresa perguntou, você faz algum trabalho voluntário? Por quê? Porque quem faz trabalho de voluntário meio que ele fica mais sensível. Não sensível no contexto de, pobre, coitado. Mas a gente, às vezes, pensa 2, 3 vezes mais em relação a determinadas situações. Débora, às vezes, não é só a pessoa que faz trabalho voluntário, não. Claro que não, gente. Não é só a pessoa que faz trabalho voluntário. Mas se você pensar, ou você é muito racional, ou você é muito emocional. E as pessoas dizem que quando você faz um trabalho voluntário, quando você tem um tipo de religião, quando você tem alguma coisa mais elevadazinha, você está no meio termo. Então, as pessoas hoje perguntam se você faz algum trabalho voluntário. Tanto que tem concursos que perguntam sobre isso. Tem empresas que pedem, no finalzinho do currículo lá, perguntam, você faz algum trabalho voluntário? Eu quero só saber, assim, de vocês, se vocês já passaram por essa situação de trabalho mesmo, de entrevista de emprego, perguntando vocês sobre isso, para vocês começarem a ter noção como o trabalho voluntário está sendo importante hoje, até mesmo no mercado de trabalho. Aí as pessoas identificam que o trabalho voluntário, ele está sendo algo importante. Como eu disse, as pessoas estão começando a trazer esse trabalho não simplesmente por eu ajudar, por um sentido da causa, mas também por um lado profissional. Porque também trabalhar como voluntário bota-se no currículo. Bota-se no currículo que você trabalha como voluntário. Como eu disse, o projeto que eu trabalhei durante muitos anos, ele tinha um estágio social. O estágio social, porque eram crianças, jovens. A gente fala que o trabalho voluntário, ele tem que ser um espaço onde as pessoas acima de 18 anos vão trabalhar. Vão ser voluntários porque são pessoas mais responsáveis, esse tipo de coisa. Não estou dizendo que pessoas abaixo de 18 anos não possam. A gente fala que se você quer ser voluntário dentro de um projeto, tem que ser a partir dos 14 anos e os pais têm que assinar, porque essa pessoa é de menor. Porém, a gente fazia esse espaço, né, como se fala, do estágio social. O que é o estágio social? Só para vocês entenderem que era um trabalho voluntário, na verdade. Eram com meninas jovens, né,
de classe alta, onde eles iam para projetos para eles terem noção, tá? Para eles darem valor ao que eles têm. Então, assim, imagine o filho de um artista, um filho de um médico, um dono de uma empresa, indo fazer um estágio numa comunidade, indo fazer um estágio com pessoas, com crianças doentes, indo fazer um estágio. É esse tipo de estágio. E assim, eu recebia esses jovens. E qual era o contexto de fazer o estágio social? Porque para eles era um estágio, para a gente era o contexto de um voluntário. Então, assim, o estágio social, como eu disse, é para você dar importância para o que você tem. Entendeu? É como se fosse o nosso trabalho voluntário. Nosso trabalho voluntário, por que a pessoa vai ali para o nosso trabalho? Ele quer conhecimento, ele quer melhorar o mundo, ele quer retribuir. E o estágio social era para aquele jovem de classe alta, tá? Não era nem média, era de classe alta, soubesse dar valor ao que ele tem. E o objetivo era, olha só, você tem que ser uma pessoa responsável, você tem que agradecer com o que você tem, o seu pai se esforçou muito, e olha a realidade desses jovens que você está vendo aqui. Eles precisam de apoio, eles precisam de novos conhecimentos, eles precisam de oportunidades, e vocês têm tudo. E às vezes vocês fazem tudo errado aí, acabam fazendo besteira, enquanto essas pessoas aqui batalham para sobreviver. E vocês têm tudo de mão beijada, então dê valor que vocês têm. E aí, quando eu recebi esse primeiro grupo, que foi em 2015 eu recebi o primeiro grupo. E aí as meninas chegaram num dia de atendimento, as crianças, porque como eu falei, são crianças, eu trabalhei com crianças cadeirantes, crianças com doenças crônicas, e muitas tinham algum tipo de deficiência. E quando elas chegavam naquele momento e viam a humildade das pessoas, elas ficavam... A gente vai ficar aqui mesmo? Sim. Aí eu falava, sim, vocês vão entender o que é o processo da situação, né? Ah, tá. Vocês vão lá falar com as famílias, vocês vão brincar com as crianças, vamos lá. E quando acabava a situação, eles vinham, tia, eu não sabia que era assim. Não, nossa, a gente tem que realmente entender o próximo. E, então, assim, olha a conscientização que a gente passava para essas crianças. Para que, vamos dizer que eles estão em formação e a gente não precisa falar para eles. O estágio era vivencie aquela realidade e dê valor ao que vocês têm. Isso é uma coisa interessante em relação ao estágio. E, ao mesmo tempo, em relação ao próprio voluntário. O voluntário vai falar, eu vou ali fazer um trabalho de, sei lá, fazer uma obra, porque a gente tem alguns projetos que fazem obra, que montam casa. Pô, o cara é empresário, o cara vai pegar o machado, pega um serrote e vai lá ver, caraca. Claro que tem a retribuição, porque ele está agradecendo, porque ele tem uma casa, ele tem um emprego, ele é um empresário, mas ele vai lá e bota a mão na massa e fala, caraca, o que eu posso fazer é isso aqui, estou fazendo casas para as pessoas, para elas terem uma vida digna, que não sei o que lá. Ele pode estar contribuindo também com uns, sei lá, com uns milhãozinhos, não, com uma graninha também com um projeto. Pode, mas ele quer o quê? Ele quer primeiro sentir na pele, ele quer vivenciar aquele momento. E é isso que a gente tem que entender em relação ao trabalho voluntário. As pessoas, elas vão se voluntariar para elas vivenciarem aquele momento, para que elas possam mudar as suas vidas e mudar a vida do próximo. Então, eu gosto muito de dizer que o voluntário, na verdade, é uma transformação. O voluntário, ele tem que saber que ele é o transformador daquele projeto. Entendeu o sentido da coisa? A gente tem que dizer que o voluntário não é simplesmente uma pessoa que está ali dando tempo para mim, dando conhecimento. Ele não está só dando tempo. Ele está contribuindo para a gente fazer a diferença. Ok? Então, assim, para vocês, até o Anderson aqui perguntou, a gente pensa sempre no voluntário e a gente às vezes pergunta como que eu vou arranjar esse voluntário, Débora? Porque você fala de voluntário, as coisas ficam até legais, né? Mas eu não tenho no meu projeto. Então, assim, a gente tem duas opções, tá? A primeira opção é a gente fazer campanhas de voluntários. Então, pedir pessoas para que possam contribuir no seu projeto, para que possam, junto com você, fazer a diferença. Primeira coisa. E aí você faz a sua campanha, bota no Facebook, Instagram, onde você quiser, no seu site, manda pelo Instagram, como se fala, pelo WhatsApp, divulga a sua campanha. E segunda coisa é você pedir em próprios sites exclusivos para voluntários, tá, gente? Então, assim, como eu falei, eu estou no Rio de Janeiro, eu vou dar 2, assim, que eu conheço,
tá? No Rio de Janeiro, mas que também trabalha em outros estados. Então, assim, que é Atados, que é um site bem legal, uma plataforma. Eu já trabalhei com essas pessoas, já fiz curso com eles. Então, é uma plataforma muito boa. Então, assim, ele está aqui no Rio de Janeiro, ele está em São Paulo, ele está em Brasília e ele está na Grande Florianópolis. Então, só para vocês saberem, se vocês estiverem nesses lugares, vocês sabem que vocês podem entrar na plataforma deles, que vocês vão conseguir voluntários exclusivos em relação a isso. É porque eu conheço, então eu estou indicando uma coisa que eu conheço. A segunda plataforma é o site do Parceiros Voluntários, que eles estão em São Paulo, tá? E eles também estão em 23 cidades do Rio Grande do Sul, ok? Então, só para vocês saberem. Galera que está no Sul, tem o Parceiros Voluntários. Nos outros estados, eu não sei. Eu procurei na internet, assim, para ver. Eu não achei nenhuma plataforma. Eu achei uma plataforma que eu não sei o que era, então eu não sei realmente, então eu não indiquei a vocês. Então, assim, eu indico coisas que eu conheço. Então, essas duas plataformas, elas são muito boas. A Cláudia está aí falando comigo aí, participo do Atados. Sim, é muito boa mesmo. Você consegue voluntários muito bons. Eles são excelentes. Todos os lugares, assim, projetos que eu vou, eu logo indico Atados e as pessoas conseguem voluntários deles. Então, assim, Atados, você bota lá nessa plataforma, fala o tipo de voluntários que vocês querem, aí vocês vão descrever, eu quero voluntário que faz projeto, eu quero voluntário não sei o que lá, eu quero voluntário que vai ser remoto, voluntário presencial, voluntário mensal, não importa. Você vai ter um voluntário se a pessoa, aquela coisa, você tem que saber escrever, claro, no contexto de estar chamando essa pessoa, ajude a minha causa, e também você tem que estar especificando qual é o tipo de atividade que você quer que aquela pessoa faça. Então, assim, como eu disse, a gente tem essas duas oportunidades. Ou essas duas plataformas que eu falei, ou você fazer a campanha de voluntário na sua instituição. Mas é aquela coisa fundamental. Faz uma boa divulgação do projeto, para as pessoas saberem também quem é o seu projeto, porque não adianta você pedir sem você falar para as pessoas quem é você, aí você vai acontecer o que contigo? Ninguém vai aparecer lá. Então, assim, faça essa divulgação bem legal, que o projeto é bom, que o projeto trabalha com criança, trabalha com idoso, trabalha com esporte, não importa, mostre às pessoas o valor do seu projeto, e aí você pede para as pessoas que elas contribuam, que elas colaborem com você, que elas façam a diferença junto com você nesse projeto. Ok? Então, gente, quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido o contexto de uma pessoa se tornar voluntária. E o objetivo é que vocês entendam o porquê dessa pessoa ser voluntária e vocês comecem a entender e ter um novo comportamento com essas pessoas, porque são pessoas muito importantes. E, como eu disse, elas são o nosso primeiro passo, né, para uma captação de recursos, que é ter pessoas. E depois a gente vai ampliando cada vez mais, passando aí de passo em passo, que a gente ter produtos, ter serviços, e depois a gente ter oficial aquela captação de recursos financeiros que a gente sempre desejou ou deseja. Então, gente, quero agradecer a presença da Beta, da Cláudia, do Ivan, do Vini, José, Silvana, Anderson. Anderson, espero que eu tenha te ajudado, como eu te falei. A gente tem aí o Atados, que é muito bom. Elaboração, sugestão de pauta, elaboração de campanhas. Ok, então, aqui o Anderson pediu para a gente fazer uma elaboração de campanha. Então, a gente vai fazer uma live aí de elaboração de campanha mais específica, mas você também pode dar uma olhadinha aí no YouTube, Anderson, que a gente tem uma live falando sobre campanhas, não só exclusivamente de campanhas, mas a gente falou alguma coisa até sobre Canvas, esse tipo de coisa. Mas a gente vai fazer uma exclusiva de campanhas, porque você está pedindo para a gente, tá bom? Então, gente, quero agradecer a presença de todos, e não esquece que de noite a gente tem uma nova live, 8 horas da noite. Tchau, tchau.